Elenco do Vasco se reapresenta para a temporada 2020 nessa quarta-feira e a expectativa continua. Quais serão os jogadores que ficarão para a temporada? Fred Guarim renova? Rossi renova? Michel fica mais distante do Vasco, concorrência é forte e com grana. Também em relação a Dedé, você vai ter informações direto de Belo Horizonte de como foi essa reunião que pode estar trazendo o mito de volta para São Januário. Edmundo e Vasco entram em rota de colisão e clube tenta resolver assunto Jorge Henrique, que impede a inscrição de atletas para o ano de 2020. E Vasco joga na Copinha e você vai ter os detalhes já aqui no AVNews, que está recheado como sempre. Fica de ouvido na guitarrinha, depois dela a gente volta. Alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020, está entrando no ar mais um AVNews com muitas informações para vocês. Amanhã a reapresentação do elenco do Vasco para a temporada 2020 e a expectativa muito grande em relação ao que vai ser dessa reapresentação. Havia hoje no Vasco uma expectativa muito grande que pudesse cair alguma grana amanhã para os atletas. Com certeza, num dia que vai ter treinamento pela manhã para alguns no CT do Almirante, para outros também na parte da manhã, numa clínica particular para exames. E na tarde, aquele grupo que ficou na manhã no CT vai fazer exames na clínica e os que estiveram na clínica vão para campo na parte da tarde. Esses atletas com certeza vão querer saber da direção de futebol do Vasco, do presidente Alexandre Campelo, novidades sobre grana. Pelo que eu pude apurar hoje, é claro que o limite do Vasco é até o dia 20. E por quê, companheiros e amigos cruzmaltinos? Porque dia 20 volta a justiça. E o Vasco vive nesse enorme looping, sempre não sabendo se a justiça vai ou não penhorar a sua grana. Até o dia 20, esse dinheiro, que é um acordo com o Banco BMG, e só daí vem esse dinheiro, o Vasco deve receber, pelo menos aí até o dia 15, esse montante. Pelo que eu pude apurar, as folhas de pagamento já estão todas batidas, mas desde dezembro, na expectativa desse dinheiro entrar. Com essa grana, quitar os funcionários, quitar os jogadores, talvez direito de imagem ainda vá ficar pendente, mas pelo menos pagando a CLT dos atletas e também dos funcionários que receberam uma parte ontem e devem receber também nesse bolo, a ideia é pagar todo mundo, você ter argumentos para conversar com os atletas. Por quê? Mais uma vez, parece disco arranhado, mas não é. Sem grana, gente, não tem discussão. Não adianta a gente ficar insistindo. E o Fred Guarim? Olha, particularmente, acho que o caso ganhou otimismo, porque pelo menos há uma previsão de pagamento. Porque a ideia é até o dia 15 esse dinheiro sair, podendo sim sair antes. O que eu tenho de informação é de que já foi pré-aprovado esse dinheiro. Faltava passar por uma banca examinadora dentro do banco. A princípio o banco já liberou e aí trâmites bancários, os velhos trâmites bancários que tanto confundiram no final do ano, esses sim vão dar continuidade para que o Vasco possa pegar essa grana. Não é uma grana baixa, é um dinheiro alto, aí em torno de entre 10 e 15 milhões para poder quitar todo mundo. Volto a dizer, talvez a questão da imagem dos atletas não fique totalmente solucionada. Mas pagando quase que tudo, você pode sentar com o empresário de Guarim. E por que eu acho que há otimismo? Porque eu também tive a informação de que o Vasco já começou sim a conversar com o empresário de Fred Guarim para uma renovação. Mas a renovação de contrato por 1 ano. Não será mais do que isso, porque também se ventilou a possibilidade do Fred Guarim ficar por mais tempo. E por que 1 ano? Porque o empresário de Fred Guarim, apesar de não ter me dito isso, sabe que em 2021 o presidente pode ser outro. Então a ideia é, se mudar a gestão, conversar com um novo presidente. Se não, sentar com o mesmo presidente, com a mesma gestão, para tentar sim uma renovação de contrato por mais uma temporada. É um pedido do Fred Guarim a princípio. Essa informação eu tenho. Não conversei com Marcelo Ferreira, empresário do jogador, que está ali na expectativa.
paga, a gente senta e conversa. Somos palavra acima de tudo. Queremos conversar com o Vasco, a prioridade é a do Vasco da Gama. Em relação a Rossi, a mesma situação. O Vasco sequer procurou o empresário do jogador, Dari Pissetti, com quem falei hoje, para oferecer alguma coisa. Por quê? Porque não tem grana, gente. Como é que vai sentar com alguém, projetar um dinheiro para frente sem ter o que pagar do passado? Então, primeiro é pagar. Não é disco arranhado, não. É pagamento. Pagando todo mundo, você senta com o Guarim, você senta com o Rossi, você consegue equacionar as questões aí um pouco mais difíceis. Jogadores como o Leandro Castan, que é um jogador líder, que obviamente vai querer saber da situação do clube. Você buscar novos jogadores. Quero um exemplo? A situação do Michel, volante. É um jogador que o Vasco sondou, sim. Tentei falar hoje com Klaus Câmara, que é o diretor executivo do Grêmio. Não consegui falar com o Klaus, mas conversei com o Eduardo Gabardo, que é o excelente repórter que deu a notícia da Globoesporte.com do Rio Grande do Sul. E o Gabardo me disse: Flávio, a questão financeira pode influenciar. Sabe por quê? Porque Fortaleza e Goiás entraram no circuito. E Fortaleza e Goiás tem grana, estão pagando em dia. O Vasco não está. E isso realmente afasta demais o atleta. Por mais que o Vasco seja forte, mas a questão de grana, o mercado se fala, as pessoas se falam. E aí você pode me perguntar: e o Michel então não vem? Acho muito difícil. Particularmente eu acho complicado que o Michel possa ser reforço do Vasco para a temporada 2020. E aí o grande ponto de interrogação: e Dedé? Como é que foi o Dedé? Não tinha uma reunião hoje dos empresários? Sim, houve uma reunião hoje em Belo Horizonte com o novo executivo do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, e o Ocimar conversou com os empresários do Dedé, mas o papo continua. Quem está trazendo as informações, a gente prefere fazer assim. Já nos falou sobre Dedé no final do ano, é o repórter Guilherme Pio, que é excelente repórter do Jornal Tempo e que também é repórter da Rádio 98 FM, uma das maiores audiências de Minas Gerais. O Guilherme esteve hoje na Toca da Raposa, fala direto de lá, trazendo informações sobre esse affair, essa situação envolvendo Dedé. Vem ou não vem para o Vasco? Sai ou não sai do Cruzeiro? Com a palavra, Guilherme Pio. Os empresários do zagueiro Dedé, o Biraci Cardoso, o Bira, e também o Giuliano Aranda, conhecido como Magrão, estiveram nessa terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020, na Toca da Raposa 2, para conversar com a diretoria do Cruzeiro. Numa reunião em que os dois empresários ficaram frente a frente com o novo diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, e também o Beneci Queiroz, que é um funcionário antigo do clube, trabalha hoje na supervisão administrativa. Os empresários do Dedé disseram que a reunião foi muito proveitosa, a conversa foi muito boa, não adiantaram muita coisa desse encontro, não quiseram entrar em detalhes, mas disseram que muita coisa já se adiantou e no horário certo, no momento certo, melhor dizendo, vão falar aí a respeito da situação do jogador que ainda tem o futuro indefinido. O Dedé, como eu noticiei no jornal Hoje em Dia, teve uma sondagem de um clube da primeira divisão chinesa e também tem a situação envolvendo o Vasco, que já não é mais segredo. O Vasco tenta o retorno do Dedé, o Dedé que veio para o Cruzeiro justamente após boas temporadas vestindo a camisa do clube da Cruz de Malta. O Portal UOL noticiou recentemente a respeito de um acordo que os empresários do Dedé costuram com a diretoria do Cruzeiro para que haja uma saída amigável. O Cruzeiro aí que deve pelo menos 3 meses de salários e também outros impostos trabalhistas, como fundo de garantia e outros acordos também detalhados em contrato para o Dedé e também para outros atletas do elenco, fazendo com que a situação do clube fique muito difícil. Portanto, o Dedé pode ser aí uma das próximas peças desse elenco do Cruzeiro a sair, a deixar o Cruzeiro por conta da questão financeira, dos problemas financeiros que o Cruzeiro vive. Então, sobre o Dedé é isso, viu, pessoal? Um grande abraço, até mais. Hoje quem também fez exames médicos foi Germancano, que ontem foi recepcionado, e você pode ver no card aqui em cima, o Bom Dia de hoje foi recheado, maravilhoso. A cobertura do JP Scofani e do Emerson Rocha, parabéns aos dois que estiveram ontem a tapas e beijos com os torcedores, querendo o melhor espaço para trazer para você, assinante do canal Atenção Vascaínos, todos os detalhes da chegada de Germancano. Germancano fez exames, amanhã vai estar junto com o grupo, vai vestir pela primeira vez o uniforme de treino do Vasco da Gama, e aí sim vai começar a sua vida aqui no Brasil. Eu pude conversar
hoje com o empresário do jogador, José Constanço, que também está no Rio de Janeiro, e Constanço me disse que Germancano ficou abismado. Ele confessou, não esperava a recepção que teve numa segunda-feira à noite. Realmente foi, de alguma forma, para maravilhar o gringo, que está doido, está louco para jogar futebol. Germancano, que vem para o Vasco para ficar por essa temporada, é um jogador muito importante e que com certeza vai se juntar ao grupo para qualificar o Vasco ainda mais para esse ano de 2020. Vasco da Gama, que hoje resolveu esclarecer uma situação envolvendo Edmundo. Edmundo, no canal Fox Sport, onde é comentarista, afirmou ontem que não era verdade o fato de ter recebido quase 3 milhões de reais, como foi anunciado pelo próprio Vasco no final do ano. Disse que o presidente Alexandre Campelo não estava dizendo a verdade. É mentira, é uma grande mentira, que é peculiar no dia a dia do Vasco da Gama, né? Isso também, João, tem jogadores dizendo que se não receberem, os atrasados não se apresentam. Esse pode ser o grande problema do Vasco para a temporada de 2020. Pois bem, o Vasco hoje meio que sumiu em relação a jurídico, o próprio presidente, alguma coisa estava sendo montada. Eu tive a informação, sim, que o Vasco fez esse depósito no valor de R$ 2.899.694,32. Acho que seria muito leviano de alguém passar uma notícia dessa para a imprensa sem que isso fosse verdadeiro. Mas o Vasco comprovou e hoje emitiu uma nota oficial que você está vendo aí. Nessa nota oficial, o Vasco, através do seu presidente Alexandre Campelo, deixa bem claro. Primeiro critica Edmundo, achando que Edmundo, como ídolo, deveria pensar um pouco mais quando fala do Vasco, que não deveria usar o canal que tem hoje para atacar, sendo ele, diz a nota isso, uma pessoa que é ligada a um grupo de oposição. No caso, a Júlio Brandt, aqui a gente pode dizer sem problema nenhum, mas que o Vasco comprovaria e realmente, você está vendo aí a publicação do depósito, do comprovante de depósito feito no dia 20 de dezembro no Banco do Brasil, no valor de R$ 2.899.694,32, um depósito judicial. O dinheiro é depositado em juízo e o advogado do autor pode até levantar essa quantia. Lembrando que o advogado de Edmundo é o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. A outra questão que também envolveu uma polêmica danada foi divulgada pelo companheiro Bruno Braz hoje pela manhã na UOL. Parabéns ao Bruno, uma notícia muito importante. Jorge Henrique, o Vasco deve a ele já há algum tempo, o jogador passou em 2015 e 2016 pelo Vasco, deve 1 milhão. E ele foi até a corte de acordo que é feita a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A CBF criou essa corte para solucionar coisas rápidas entre atletas e clubes. Mas o Vasco postergou o pagamento, não pagou e acabou ficando suspenso em relação a inscrições de atletas por pelo menos 6 meses. Havia uma informação que o Vasco havia feito sim esse depósito judicial, mas como a justiça só volta dia 20, o que fez a princípio o presidente Alexandre Campelo, volta a dizer, não conseguimos contato hoje com o presidente. Está em contato com a CBF, matou no peito a questão, afastou qualquer área jurídica, financeira, e ele mesmo está cuidando disso para tentar solucionar. Porque se isso não for solucionado, aí fica difícil de inscrever atletas. Seria realmente terrível. No entanto, o que eu acredito particularmente é, como esse dinheiro do BMG está para sair, o presidente Alexandre Campelo deve estar negociando dentro desses valores. Saindo essa grana, ele pega 1 milhão, paga, resolve isso e o Vasco fica livre para poder inscrever atletas. Mas é mais uma situação lamentável, difícil realmente de acreditar que um clube do tamanho do Vasco possa ter um problema como esse. Mas aconteceu e o importante é ser solucionado. Não pode se repetir. Ainda mais, com todo respeito, Jorge Henrique não foi um jogador de ponta, um jogador que conquistou títulos e títulos pelo Vasco, apesar de que como trabalhador merece receber, mas de qualquer maneira não dá para acreditar que o Vasco hoje não possa inscrever um atleta para nenhuma competição por conta de uma dívida com o ex-atacante Jorge Henrique. Atenção! Esse recado é para você que tem mais de 18 anos. Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. Ela é uma empresa global bookmaker, em cooperação com vários clubes importantes do mundo, como Barcelona, como Chelsea, como campeão mundial, o Liverpool. Ela é uma empresa, por ser importante e ser grande, a maior bookmaker do mundo. Ela faz pagamentos rápidos,
tudo é ágil e você pode não só apostar nos esportes tradicionais, mas também no esportes, esportes eletrônicos, que eu sei que você gosta muito. Como é que eu faço isso? Você vê aqui nos comentários, você vê lá o link da 1xBet, entra, faz um depósito pequeno e depois você usa a palavra-chave Vascaínos para você receber $100. E com esse dinheiro você brinca, se diverte. Para concluir, chame seus amigos, seus parceiros e vá se divertir. A 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco jogou agora há pouco, segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores. Quem nos traz os detalhes é o JP Escofano. E aí, JP, como é que foi o Vasco na segunda rodada da Copinha? Fala Flávio, fala galera da Avenils, boa noite pra vocês. Estou chegando aqui pra falar da Copinha. O Vasco empata em 1-1 com o Jacuipense e complica um pouco a situação na competição. Se no primeiro jogo eu falei que o placar iludiu um pouco porque o Carajás era muito fraco, hoje esse jogo comprovou a minha tese, que o Jacuipense não é um primor técnico, não é um time que você olha e enche os olhos, porém é um time muito bem organizado pelo seu treinador. O Jacuipense tinha noção do que poderia fazer na partida e executou bem o seu plano de jogo. Eles não tentaram além do que eles podiam e saíram com um empate até merecido. Falar que se o Jacuipense tivesse vencido a partida pelos 15 minutos finais que fez, eu não teria me surpreendido nem um pouco. O Vasco fez um jogo ok, um jogo na conta do chá, tentando muito segurar 1-0. O treinador demorou a mexer um pouco, na minha opinião. O Vasco cansou na metade do segundo tempo para o final. O time tentando, mas Sevilla estava sem perna. E a competição que permite 6 substituições, você chegar na metade do segundo tempo fazendo apenas uma, não me parece algo muito usual, ao meu ver. Se assim a gente pode dizer. O Vasco fez um belo gol no cruzamento do Riquelme, o Luan foi de cabeça e levou um empate numa falha simplesmente bizonha do goleiro Gomes. Não tem outra palavra para definir a falha do goleiro Gomes, que já vinha assustando o torcedor desde o início da partida, quando o Vasco recuou umas bolas para ele, os zagueiros tentaram dar umas bolas para ele sair jogando, ele já deu um tremor na torcida e comprovou no final do jogo que ele levou uma falha assim, básica de fundamento, uma falha que um goleiro que já está no sub-20 não pode ter. Com esse resultado, o Vasco foi a 4 pontos e precisa de um resultado na sexta-feira, no mínimo de um empate, para garantir a classificação e não precisar de ninguém. O Vasco joga contra o Itapirense, equipe da casa. E amanhã no Bom Dia eu trago um comentário um pouco mais estendido sobre o que eu achei da partida. Valeu Flávio, valeu galera do canal, boa noite pra vocês. Antes dos abraços, eu quero lembrar a você da live de ontem, as 2 promoções. Primeiro, a promoção da camisa 14 do Germancano. Você continua mandando para as redes sociais no @avascaínos, está aqui embaixo. Você manda uma frase que você acharia que a torcida poderia cantar nas arquibancadas para o Germancano. Lembrando que o gringo tem que compreender. Ele não sabe bem o português, não compreende muito, compreende mais, falar ele não fala. Então mande a sua frase. A melhor frase vai ser escolhida e no dia 20, depois da estreia do Campeonato Carioca, a gente vai escolher a melhor frase. Manda para o Facebook, manda para o Instagram, manda para o Twitter. A gente vai fazer ali a compilação, vamos levar até o Germancano e aí ele vai escolher. Se ele compreender, ele vai escolher, a gente vai dar uma ajuda e no dia 20 a gente vai escolher aquele que é o Felizardo, o mais criativo, que colocar uma frase bem legal, vai ganhar a camisa 14 do argentino no Germancano. E a outra, a gente em breve vai estar anunciando a maneira como você tem como comprar a moeda comemorativa, a primeira do mês de janeiro, dos 12 gols de Roberto Dinamite, os 12 gols mais importantes escolhidos por você. Você manda um e-mail para vascaínosatencão@gmail.com, bota no assunto, moeda Roberto Dinamite. Quero comprar, dê seu endereço, seu nome, seus dados, a gente vai entrar em contato com você, você compra a moeda e tirando os preços de custo, o resto que sobrar será para Roberto Dinamite, a gente vai reverter isso, porque o Roberto, a partir do outro sábado, não desse, do outro, vai ter um quadro aqui no canal Atenção Vascaínos, o Fala Bob, e ele vai falar em nome da Fatoria, que está ajudando na confecção das moedas e vai estar ao lado do Roberto Dinamite nessa grande iniciativa da gente poder homenagear o maior ídolo do futebol vascaíno. Bom, vamos então aos abraços. Em nome da CG, Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. O Cristiano está atento para 2020. Você está vendo aqui embaixo e-mail, site e os telefones para receber o seu contato, para você que cuida da sua casa com carinho, da sua família, do seu prédio, do seu condomínio. Entre em contato com o Cristiano. Aquela cerca elétrica para cuidar dos invasores, aquela câmera bem colocada, bem postada num ângulo que ninguém está vendo, para você também ficar de olho naqueles que querem invadir o seu patrimônio. Entre em contato com o Cristiano e o Cristiano vai dar o melhor atendimento para você. O abraço hoje é especial.
é um abraço para o Enzo Mote, de 13 anos, lá da Vila da Penha, e seu pai César. Eles são muito ligados, o Enzo é primo do Ricardo, da BR, do Clube de Vantagens. Estive com o Ricardo hoje, grande abraço ao Ricardo. Enzo e César, que são assíduos assinantes do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço para vocês, é um prazer enorme. Todo dia, tanto no Bom Dia, como no 90 Segundos, como também no Crias, como todos os quadros, o Avenews, nas lives, a gente trazer sempre informação do Vasco para vocês. Turma, amanhã a gente volta no Bom Dia bem cedinho, trazendo as informações, mais notícias. Vamos esperar que o Vasco tenha uma boa representação, sem problemas, que os jogadores possam receber, que a gente possa dar boas notícias. Porque, olha, até a gripe me pegou. Eu acho que é muita coisa negativa que está vindo, mas ela está indo embora, com as coisas negativas também hão de ir do nosso amado clube. Ok? Um grande abraço. Tchau, turma.